Página 28, questão 18. Calcule a área dos retângulos. Então, pessoal, a gente aprendeu que para calcular a área de um retângulo, a gente precisa multiplicar o comprimento pela largura. Então, observe que no primeiro retângulo, o comprimento é de 15 metros e a largura é de 12. Então, para que você encontre a área, você vai multiplicar 15 vezes 12 ou 12 vezes 15, tanto faz. Então, vamos lá. 15 vezes 12, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Pula uma casa, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, vai dar 180. Como a unidade de medida aqui é metros, então você vai escrever 180 metros ao quadrado, tá? Toda vez que você quiser representar uma área, a unidade de medida vai ao quadrado, tá bom? Na letra B, a gente vai multiplicar o 8 por 17, comprimento vezes largura. Ou 17 vezes 8, porque a ordem dos fatores não altera o resultado na multiplicação, tá bom? Então, 17 vezes 8, vamos fazer aqui. 8 vezes 7 dá 56. 8 vezes 1, 8, com mais 5, 13. Então, observe que o resultado deu 136. Então, a área aqui desse segundo retângulo é de 136 centímetros ao quadrado. Na letra C, nós temos um retângulo cujo comprimento é de 41 quilômetros e a largura é de 32 quilômetros. Então, a gente vai multiplicar, tá? Então, vamos lá. 41 vezes 32. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Pula uma casa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Somando esses valores, nós vamos obter 2, 8, mais 3, 11, vai 1, 1 mais 2, 3 e 1, 10. Então, observe que nós obtivemos 1.312 quilômetros ao quadrado. Questão 19. Uma quadra oficial de vôlei mede 18 metros de comprimento por 9 de largura. Com base nisso, responda. Letra A. Qual a área da quadra de vôlei? Pessoal, observe que a quadra de vôlei tem um formato retangular. Logo, para que a gente descubra qual é a área dessa quadra, é só a gente fazer 18 vezes 9, tá? Então, vamos fazer bem aqui do lado, ó. 9 vezes 8, 72, o 7 sobe. 9 vezes 1, 9, com mais 7, 16. Então, a gente viu que a área da quadra seria 162 metros ao quadrado. Letra B. Se uma quadra de basquete oficial mede 28 metros de comprimento por 15 metros de largura, qual das duas é maior? A de vôlei ou a de basquete? Então, pessoal, a gente já sabe qual é a área da quadra de vôlei. Seria 162 metros ao quadrado. Agora, a gente precisa calcular qual seria a área da quadra de basquete, tá? Então, a gente faz 28 metros vezes 15. Então, vamos fazer aqui. 28 vezes 15. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10. Com mais 4, 14. Pula uma casa. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Somando tudo, nós vamos obter aqui 420 metros ao quadrado. Seria, então, a área da quadra de basquete. Então, se formos comparar, a quadra que tem uma maior área seria a de basquete, né, pessoal? Que tem 420 metros ao quadrado. Questão 21. Antônio está pintando por dentro e por fora uma cerca de 2 metros de altura por 12 metros de comprimento. Letra A. Quantos metros quadrados de cerca ele pintará? Então, o primeiro passo a ser feito é calcular a área dessa cerca. Depois que você calcular a área, você vai multiplicar por 2. Porque Antônio ele vai pintar a cerca não só por dentro, como por fora também. Então, você vai precisar multiplicar por 2 esse resultado que você obter, tá bom? Então, para que a gente calcule a área, é só fazer 12 vezes 2. 12 vezes 2 é bem fácil de fazer, mas vamos fazer aqui no papel, tá bom? Ó, 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, é 24.
Então, a área é de 24 metros ao quadrado, né? Agora, para saber a área que ele vai pintar, a gente tem que multiplicar 24 por 2, porque ele vai pintar por dentro e por fora. Então, seria 24 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 48 metros ao quadrado. Letra B. A cerca é feita de tábuas retangulares de 2 metros de altura por 40 centímetros de largura. Qual o total de tábuas que compõem a cerca? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área de cada tábua. Depois, a gente vai dividir a área total da cerca pela área da tábua. Então, vamos lá. Observe que as unidades de medidas estão diferentes. Aqui está 40 centímetros e aqui está 2 metros, tá? Vamos transformar esse 40 centímetros para metro, que fica mais fácil, né? 40 centímetros é o mesmo que 0,4 metros. Então, a gente vai multiplicar 0,4 vezes 2, que vai dar 0,8 metros ao quadrado. Essa aqui é a área de cada tábua. Agora, para saber a quantidade de tábuas, você vai pegar o 24, que foi a área total da cerca, e vai dividir por 0,8. A gente tem que igualar as casas decimais, é por isso que eu coloco uma vírgula e um zero aqui. Agora, eu tenho um número depois da vírgula, aqui também. Agora, eu tiro as vírgulas, eu vou obter o quê? 240 dividido por 8. Por 3, que vai dar 24. E esse zero que sobrou, você pode colocar aqui, ó, no quociente. Deu 30. O que isso significa? Significa que foram utilizadas, no total, 30 tábuas para compor a cerca. Letra C. Se ele gasta 1 litro de tinta para pintar 5 tábuas dos dois lados, quantos litros de tinta serão gastos para pintar toda a cerca dos dois lados? Bom, pessoal, para que a gente responda essa pergunta é bem fácil. É só a gente dividir 30 por 5, né? Porque se ele gasta 1 litro de tinta para cada 5 tábuas e temos no total 30 tábuas, para eu saber quantos litros, é só a gente pegar o 30 e dividir por 5. E 30 dividido por 5, eu já sei que é 6. Então, eu vou utilizar 6 litros de tinta para pintar a cerca dos dois lados, tá certo? Questão 22. A quantos hectares corresponde 1 quilômetro quadrado? Encontre uma função que transforme quilômetro quadrado em hectare. Então, essa questão exige de vocês pesquisa, né? Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que 1 quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. E a função para transformar quilômetros quadrados em hectare seria essa daqui. Você tem que multiplicar por 100, tá? Então, você multiplica o quilômetro quadrado por 100, que você vai encontrar, então, quantos hectares são correspondentes.